3 anos depois de lançar o ótimo Chegamos Sozinhos em Casa, o trio curitibano Tuyo está de volta com seu terceiro e mais recente lançamento, Paisagem. Esse período foi intenso para Lil, Lá e Jean, que enfrentaram juntos um período maluco da pandemia do Covid de 2019, ao mesmo tempo em que foram indicados ao Grammy Latino, participaram do Primavera Sound Barcelona e ainda regravaram hits da Pitty, só para citar alguns highlights. Paisagem é um pisão no freio, é desacelerar todo esse processo e aproveitar essa viagem de outra forma. Hoje eu, Nick Silva, vou bater um papo com esse trio aqui. Sejam muito bem-vindos, gente. Ai, obrigada, amigo! Demais! Tô muito feliz de nós estar aqui batendo papo de novo. Nossa, a gente bateu papo faz o quê? 3 anos já que a gente bateu. Véi, nós batia mais papo quando a gente morava longe do que agora que a gente é quase filho, cara. É verdade. Mas enfim, tô muito feliz de receber vocês aqui. Minha primeira pergunta tem a ver exatamente com esse período que passou. Como que foi esses 3 anos, desde o Chegamos Sozinhos em Casa, que, né, vocês basicamente não fizeram um show dele porque teve uma pandemia no meio do caminho. Então eu quero saber como que foi esse período e a expectativa pra finalmente fazer um show logo que o disco sai, né? Você acredita numa coisa dessa? Véi, tava falando com o Jay, que dia que foi ontem? Que a gente tava falando, lembra que quando a gente escreveu Chegamos Sozinhos, na primeira reunião a ideia era fazer um disco para ser tocado ao vivo. É verdade. Todo plano girou em volta disso, né? Enfim, bom, agora a profecia se cumpriu. Mas ontem como que fala? No contraste, né, com o Chegamos, a gente estava o álbum saiu ontem e a gente estava ensaiando, fazendo a montagem do show já no CS Guarulhos, que vai ser o primeiro show de pré-estreia, né, do Paisagem. Eu achei uma comparação muito, muito bonita, assim. Fiquei tocando assim, olhando pro teatro, assim, mano, que doido. Tipo, o disco saiu hoje aqui no teatro, já no primeiro dia do álbum, já preparando a montagem dele ao vivo. É uma coisa que é massa, mas é uma simbologia bonita, assim, também. Eu sinto que, no fim das contas, essa metáfora aí deu pra gente o tema do disco, né? Esses últimos 3 anos, sei lá, o período entre o Chegamos e o Paisagem, foi o período que entregou pra nós todos os elementos, todas as alegorias desse disco, somente fazendo o movimento de observar a própria carreira, sem ter sido provocado por um cometa, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. No release ali do Infinito, a primeira faixa que vocês lançaram, vocês falam muito, tipo, de o mundo lá fora e tal, de poder sair, né? Isso que a gente tá conversando aqui. E acho que, além de tudo, já é um período que vocês já estão bem fixos aqui em São Paulo, né? Tipo, acho que vocês estavam chegando aqui em São Paulo, e aí agora o Paisagem, vocês, além de São Paulo, tem outras paisagens. Como vocês sentem que enfim, está exposto a novos lugares também influenciou essa obra? Eu adorei que a gente fez o checkpoint, né, do artista clássico brasileiro. Fizemos uma canção para São Paulo. Tem que ter, né, a canção para São Paulo. Tá, o nosso check tá ali. Fizemos. Eu entendo que não vou nem ficar recuperando a coisa de porque na pandemia ficávamos trancados. Acho também que tem um aspecto geracional, né, da gente achar a rua um lugar menos confortável. Vamos botar dessa forma. Para além dos perigos, das viroses, dos bandidos, sei lá. O desconforto de estar exposto, vulnerável, pronto para um diálogo com um desconhecido. Esse movimento, os tímidos aí, sei lá, os sad boys, sad girls aí, vão se ficar. O lance de que muitas vezes foi um empilhamento de motivações para não sair de casa, né? Eu sinto que essa coisa de a gente ali vivendo nossos trintinha, nessa altura do campeonato, se familiarizar de novo com o espaço da rua, com o espaço do que há para além dos nossos apartamentos, inclusive metaforicamente, sei lá, das nossas possibilidades, né? A gente ter ultrapassado coisas que a gente tinha sonhado lá atrás, sei lá. Acho que São Paulo foi acho que calhou bem, assim, esse tema estar tão presente. Acho que a gente não poderia ter escolhido ruas mais
movimentadas para tentar voltar a frequentar, né? Porque a gente ficou escondido em casa, a gente estava em outro estado, a hora que podia sair, a gente podia sair em uma outra rua, né? Que a gente não conhecia nem antes. Então, pra gente foi mais devagarinho. Pra todo mundo foi devagar, até o pessoal que saiu rápido teve seus enfrentamentos, né, de saída. Acho que para além dessas questões da equidistância ali entre o chegamos e agora o paisagem, que período a gente estava vivendo, tem essa questão geracional também, acredito eu, que faz parte dos 30 recuperar algum desejo ou diagnosticar a falta de vontade de socializar em grandes grupos, sei lá. Não sei se falei besteira, acho que é isso. Enquanto você falava, eu tava aqui pensando, né? Tipo, qual que é a perspectiva sobre tudo isso? Eu penso que, na minha pequena experiência de 30 anos, eu sinto que, sei lá, em Londrina eu tinha uma perspectiva do que era sair, né? Do que sair pra fora, sair de casa para ver a vida, sair da minha cabeça para dizer coisas, externalizar coisas. Eu sinto que em Londrina eu tinha um controle mais ou menos sobre isso, enxergando muito. Sim, eu vou falar dar o exemplo de sair de casa para ver lá fora, assim. Eu usava muito o artifício da paisagem, assim, de me colocar, porque eu sempre tive muita dificuldade, né? De sair, interagir, de colocar as coisas para fora, assim. Aí enxergar como uma paisagem, como uma coisa que eu observo e interajo minimamente porque eu sou observadora, eu estou na situação, mas eu observo, me colocava num lugar muito seguro, né? Aí eu ainda tenho muito medo de São Paulo, principalmente, assim, medo de me colocar nesse lugar, mas eu sinto que a paisagem, o lance de eu colocar isso na minha mente, me ajuda a me testar, né? Tipo, e eu sinto que com o lance da pandemia, poxa, pra mim foi doido o lance de, tipo, já tinha o medo de estar fora, já tinha o medo de me colocar pra fora, assim. Então eu fechei bem a cerquinha, fechei tudo bem fechadinho, e eu sinto que sair também era num lugar mais de fuga, porque saindo eu estava fugindo das coisas que eu tinha que enfrentar dentro de casa. Tanto em Londrina, quanto Curitiba, quanto São quem Paulo. pode desculpar. A saída não era para eu enfrentar alguma coisa, entendeu? Não era porque eu estava indo na direção de algo. Pelo contrário, eu estava saindo da direção de me encarar, de ficar só com a minha cabeça. E eu sinto que agora, depois de todo esse tempo pandêmico em que muitas pessoas foram obrigadas a conviver não só com as outras pessoas da própria família ou do próprio convívio, mas com elas mesmas, assim, inevitavelmente, eu sinto que agora sair para mim é mais num lance de curiosidade, de pesquisa, de me colocar na experiência também, enfim. E bicho, a gente passeou, viu? Conta pra ele, filha. O Chegamos foi uma grande quebra de expectativa, a gente teve que se recolher aí, e na hora de sair ninguém saiu, e na hora de sair fica mais difícil de sair. Mas eu acho que o paisagem é um resultado do que a gente conseguiu criar pra gente mesmo, né? No momento que a gente estava tanto no tempo em casa e quando a gente começou a sair e para trabalhar, para socializar, mas eu acho que as expectativas que a gente tinha antes já não era tão interessante, assim. Do momento que o que a gente estava planejando pro Chegamos Sozinhos, a gente fez um plano. Nossa, eu quero viver assim, eu quero ver isso, eu quero ser isso. E aí, quando a gente pode ser, e quando a gente tinha a oportunidade nas nossas mãos, assim, eu acho que, como um grupo, individualmente, também a gente ia entendendo, nossa, eu já não quero mais isso, talvez isso já não seja tão interessante, assim, pro que eu quero ser hoje. Eu acho que isso fez a gente criar a nossa própria paisagem, assim, tipo, tanto na poesia quanto na prática mesmo, assim, o estilo de vida que eu quero ter, o que eu quero falar, o que eu quero provocar para nós mesmos, assim, que estímulos eu quero de volta para nossa vida, assim. E é isso, né? Vamos viver coisas novas, assim. Não sei, essa coisa dos 30 que você tava falando aí, de aquela ironia, você tá com 20 anos e tem um plano para 30. Chega nos 30, aquilo já não faz mais sentido, assim. E aí a gente começa a entender que eu quero planejar pelo menos a minha próxima semana, sabe? Cumprir bem os mínimos
da próxima semana. Né? Vou dormir hoje e tenho um plano para amanhã. Vai ser muito massa se eu cumprir esse plano de amanhã, sabe? Isso vai ser minha paisagem. Isso vai ser o meu prêmio, assim. Dormir amanhã bem, assim, comigo mesmo, com nós mesmos, assim, já é um grande prêmio. Assim. Nossa, eu tô brisando muito no que vocês falaram aqui. Acho que também reverbera um pouco na mudança de sonoridade, assim, né? Vocês sempre tiveram, de alguma forma, um caminho eletrônico ali. Nós, jornalistas, sempre chamamos você de folk eletrônico ou algo do tipo, assim. Mas sempre teve esse pezinho no eletrônico, mas nesse vocês se jogaram de vez, assim, né? Ah, compramos umas coisas novas, né, filho? Nada com equipamento não resolve. Véi, você desculpa, acabou de lançar o disco, nós estamos falando pra um caralho, todo mundo empolgado, né? A gente ama isso, pode falar tudo. Ai, graças a Deus, cara. Sinto que nossas escolhas estão pautadas pelas coisas às quais a gente consegue pôr a mão, né? Alcançar, enfim. E acredito que as escolhas estéticas que a gente fez são fruto dessa movimentação. A gente viveu um momento bastante positivo para Tu e Não Chegamos Sozinhos. Muitas pessoas trancafiadas acabaram nos escutando. Todo mundo triste lá, né? Só escutando uma música triste. Pois é. Aí a gente acabou se dando bem pra caramba, no sentido de que a gente conseguiu desenvolver uma intimidade ainda mais intensa com as pessoas que nos acompanham. E essa intimidade se refletiu na estrada, quando a gente recuperou a estrada nos últimos tempos. A gente tem tido uma adesão legal, as pessoas têm escutado mais a gente segue fazendo os mesmos movimentos, aumentando o nosso diâmetro de alcance ali. Isso possibilita para a gente outras coisas, tipo a possibilidade de comprar sintetizadores, de pagar licença original de programa, que era uma coisa assim, gente, a Tui tem 8 anos, tá? Aí a gente agora podendo, poxa, baixar o original. E muitas coisas fruto de uma longa pesquisa, né? Como você mesmo falou, é um território que a gente vai investigando. Amigo, a gente é tímido, a gente tenta investigar da maneira mais legítima possível. E tem um ditado de professor aí que a gente ouve pelos corredores das escolas, que quando você vai aplicar o conteúdo que você aprendeu, você aplica um percentual menor do que você acha que você sabe, para que você aplique com segurança, né? E a gente vem aplicando essa técnica que resultou para nós, poxa, bons resultados. Eu sinto que dessa vez, muito de uma pesquisa mais antiga, conseguiu finalmente se transformar nesse TCC, vir à tona. E algo também muito mais expansivo, né? Eu acho, principalmente essa primeira metade do disco, não vou dizer exatamente inédito na carreira de vocês, mas é algo muito feliz, assim, algo muito pra cima. Então, é algo que quando eu ouvi, eu falei, caramba, olha só que diferente estar ouvindo isso pra uma banda que sempre me acompanhou nas bads. Então, assim, foi muito legal esse contraste, né, das duas coisas. Olha, vou pedir ajuda dos meus amigos aqui, mas eu tenho a impressão de que, já falei isso outras vezes, mas vou entrar mais no detalhe dessa vez. A gente, na verdade, está observando os mesmos objetos. A gente resenhou as mesmas coisas de novo. Uhum. Já falamos sobre tempo, velocidade. O termo infinita está na nossa obra desde muito tempo, né? A gente recupera a ideia de que hora as coisas acabam. Eu sinto que a gente estava num hiperfoco ali no fim, especificamente, nos outros discos, né? Sentindo na boca o gosto amargo das coisas acabarem. Eu sinto que talvez, olhando por muitos anos para o mesmo objeto de pesquisa, desenvolvendo muitos pensamentos, muitas teorias do que acontece quando o tempo passa, sei lá, sinto que a gente chegou em um novo resultado. Ele é novo, ele parece novo, mas tem essa sensação familiar que não passa de insistência. Sinto que a paisagem é um resultado da gente insistindo nas mesmas análises, mas tendo hoje outras ferramentas, colocando nessa equação outros elementos, sei lá. Acho que isso que faz com que pareça um trabalho mais feliz. Eu acho que muda a perspectiva de alguma maneira. E eu nunca quis
abordar o tema felicidade sem entender o que significava para mim, e para entender o que significava para mim, eu tinha que experienciar isso de alguma maneira. Como que eu vou... Entendeu? Como que eu faço? A menina é diagnosticada, sabe? Sou diagnosticada. Enfim. E eu sinto que é isso, tipo, o lance não é só a pesquisa do tema, mas é pesquisa de ferramenta, né? Uhum. Tipo, quais são as ferramentas que funcionam para mim para que eu mude alguma lente na maneira como eu me enxergo e enxergo o mundo. Bem isso, de onde está o foco, né? Onde eu vou agora me deitar, assim, para pensar como eu posso facilitar as coisas para mim. Eu sinto que é a minha grande pergunta. Como eu posso facilitar as coisas para mim? Como eu posso facilitar a maneira que eu penso, a maneira que eu vejo o mundo? Como que eu posso tornar mais confortável Já a que tô minha aqui, passagem aqui? E aí eu sinto que ficou natural, porque eu lembro quando a Lilian trouxe muito essa questão no começo, sei lá, há um ano atrás, de como que a gente comemora, como que a gente experiencia felicidade, o que é esse lance de felicidade, não de felicidade, mas de fala, Jean. wellness. É verdade, né? Ele tem a melhor pronúncia do grupo. De tipo O tal do de wellness, né? de estar bem. De quando a pessoa pergunta, e aí, tudo bom? Você poder responder que tá tudo bem mesmo na tranquilidade, balanceando ali justamente, entendeu? Tristeza entre frustrações e realizações. Até me perdi no que eu tava falando. Você não... Eu acho que você pousou. Acho que é meio que isso, assim. Eu sinto que a gente não tá mais feliz ou forçando para nós mesmos, assim, sabe quando você tenta falar umas coisas para você acreditar, aquele negócio, olha no espelho e começa umas palavras de afirmação? Isso nunca funcionou muito bem para mim. Sei que funciona para algumas pessoas, né? A gente, no fim das contas, a gente aprende por repetição, óbvio. Desde criança, coisas são repetidas, você repete, você vai repetindo e vai assimilando. Funciona assim, né? Tem que repetir muito? Sim. Mas é isso. Não sei como finalizar meu pensamento. Bom pensamento. Eu tenho essa sensação de que, uma vez que as coisas começaram a funcionar, porque a gente é meio documental, né? A gente é bem factual, apesar da metáfora. A gente fala sobre o nosso estado do momento, é um autodiagnóstico ali de como eu tô me sentindo agora. Talvez daí venha a grande identificação das pessoas. Enfim, acho que uma vez que as coisas começam a funcionar e você pergunta como eu tô me sentindo agora, você pensa surpreendentemente bem, né? Poxa, o pessoal do meu condomínio é da hora comigo, ainda não fui abordada por ninguém na rua, sei lá, eu moro num bairro da hora. Mês que vem a gente vê, mas esse mês tá tudo certo. Sinto que esse tipo de informação foi se repetindo com mais frequência. Quando a gente coloca 2021, 2022 para nós, em contraste com 2013, 14, 15, 16, quando a Tuyo começou, a gente, amigo, capitalismo, acionamos vários bens como novos, sabe? Assim, da gente conseguir, conseguir acessar várias coisas. Eu acho que dentre essas coisas, não só bens de consumo também, mas acesso a praticar um esporte. Coisas relacionadas à sua saúde no geral, né? Uhum. Pra Curar foi um disco que a gente fez entre muitos empregos. Chegamos Sozinhos foi um disco que a gente fez fruto de um edital, ainda lutando bastante para fazer com que a banda fosse nosso sustento exclusivo. Hoje Paisagem encontra a gente num outro contexto, em que a gente deu conta de estabelecer uma carreira. Aí eu sinto que seria natural que a gente trouxesse novas cores, né? Imagino eu. Pela recepção do grupo, também imagino que quem nos acompanha estava nessa expectativa. Nós corremos esse risco, amigo. A gente tinha essa consciência de que talvez a gente fosse rejeitado, porque a gente não estava mais tão chateado assim. Então, mas vocês não fazem um som de, sei lá, tocar no negócio de fruta do Pão de Açúcar, sabe? Tipo, não é esse tipo de felicidade. Eu já vi tocar em mercado, mas... Eu nunca vi Tuyo no mercado. Gostaria. Amigo, eu não recomendo usar alguns... Imagina meio-dia, só lamento na sua cabeça. Quem precisa escolhendo aquele abacate, quero fazer. Fazer tua cena de filme num dia chuvoso, né?
Eu sinto... Sei que o Paisagem tem ali seus momentos mais acinzentados, né? Mas acho que ele tá mais paletado, talvez. Vamos botar dessa forma. Mas a gente tinha essa consciência de que a gente podia, sei lá, nós poderíamos ter sido negados pelos nossos próprios discípulos. Agora que a gente já não tá mais tão chateado assim. Sei lá. Mas não, o pessoal tá curtindo também. Pô, e aí, antes da gente entrar no Faixa Faixa, eu queria perguntar rapidinho pra vocês como foi colaborar com o VOR, como foi com o Lux Romero. Então, esse disco me parece que tem mais gente envolvida, assim, né? Do que os anteriores. Conta um pouco pra gente como foi esse processo. Que doido. Sim, parece que tem mais gente envolvida, mas a sensação que eu tive era que a gente estava tentando segurar, assim, ao máximo. Falar, não, vamos fazer pensadinho, com pessoas específicas, em casa. Mas a família é grande, né? Em silêncio, quietinho. Vai juntar sua família, tio, primo, cachorro. A gente tinha que ter um critério, né, cara? E uma coisa nos pautou. Conversando entre nós, a gente falou, vamos só trabalhar com um pessoal que a gente já tem alguma intimidade grande, que a gente vai poder compor de pijama, não vai precisar tomar banho, se arrumar, apertar a mão, falar, opa, tudo bom, muito prazer, nesse estúdio rico, né? A gente queria ficar realmente num ambiente de franqueza extrema, e quando ele é muito, assim, glamourizado, às vezes a gente, poxa, performa outras coisas, né? Aí esse era o critério. A gente foi fazendo a lista de pessoas que a gente tinha alguma intimidade, e a gente foi pondo pessoas que a gente... essa aqui eu peidaria na frente, sem constrangimento. Surgiu o nome do VOR, do JLZ e do Lucas Romero com muita facilidade, né? São muitos anos que a gente se conhece, acompanhamos momentos da carreira uns dos outros, enfim. Aí ficou fácil para fazer um disco macio, né? Porque tem menos jogo de ego, não tem nenhum, na verdade, né? Você tá lá jogando junto, seu timinho da pelada de todo final de semana, chamou os teus íntimos para jogar a partida oficial, não tem erro, entendeu? Todo mundo já sabe para quem tocar, foi fácil, assim. A gente queria pular essa parte da social, né? De, mas eu admiro muito o seu trabalho, que delícia, suas influências. Eu sinto que isso assim, regeu como a gente gostaria de trabalhar. E eu sinto que o fato de que a gente admira muito essas pessoas, assim, admira a maneira de pensar, sabe? Do tipo, de ter conversas boas adentro, assim, madrugada adentro, a gente trocando ideia, porque um gosta do que o outro pensa, ou se discorda, a gente gosta da dinâmica de se conversar. Eu gostava de assistir bastante, assim, o pessoal conversando, eu adoro, né? Ela sentada, olhando, falando, é verdade, não sei. Enfim, e aí eu sinto que essa admiração pelo trabalho também, pela maneira de ver, pela maneira de olhar para o próprio trabalho, o ego tá meio que no mesmo lugar, assim, do tipo, eu gosto de fazer trabalho bem feitinho, eles também gostam de fazer trabalho bem feitinho, gostam de entregar, sabe? Essas coisas. Aí é gostoso, é bom, ficou fácil mesmo. De ter a Lued e o Joca também, eu sinto que, sabe, quando a gente pensou na música, quando a gente começou a compor a Paisagem, o nome que brotou na nossa mente foi a Lued. Eu sei que fazer uma pesquisa, essa é a Lued. Aí a outra também, tipo, o Joca ouviu, fez umas paradas em cima assim, a gente falou, não, é você, cara, beleza, fechou, sabe? Aí ele fez. Enfim. Nossa, é isso, né? É muito que as meninas falaram, assim, todas essas pessoas com quem a gente tá, que estão no Paisagem, são pessoas com quem a gente já conversava antes sobre a vida, assim, sei lá, Joca, eu lembro de estar aí na casa da Lil com o Lai também, e Joca na mesa, e a gente conversando sobre como estava a nossa vida, assim, ele acabando de chegar do Rio, aí saiu da rodoviária, foi pra casa da Lil, a gente trocou uma ideia, e ele foi seguir o rumo dele, tipo, meses antes do Paisagem, meses antes da gente ter qualquer ideia de música, assim. E esse foi, eu acho que um dos critérios, assim, pra gente fazer isso que a Lil tava comentando, de estar confortável, né, no mesmo ambiente ali, na mesma sala, pra criar algum som. Me perdi, é isso aí. Eu achei que você ia falar do Luiz também, da Denusa, do Dinin. A gente seguiu nesse método em Tudo Volta, aquele
apogeu ali depois do refrão, nós ligamos, ô Dinim, sei que você tá em turnê, ô filho, não grava umas guitarras pra nós aí não, o Renatão não tá aí com você? Gravou, mandou. Luiz Denusa estavam vindo fazer outra coisa, perguntaram, posso ficar na casa de vocês? Nós vamos tocar não sei aonde ali. Aí eu já falou, depende. Então, a fim de botar umas paradas de uma música nossa, dentro dessa noite tinha alguns problemas na minha cabeça, principalmente, alguns problemas de passagem de transição, e eu tinha a fé cega de que a resposta estava em remover os elementos que estavam lá e botar na mão da Castel, né? Hoje é meu pastor e nada me faltará, né? Ele meteu essa, assim, mencionou. Nem foi, acho que foi o Lucas que ficou maluco quando ele viu a Denus tocando o sax, aí ele falou, tá, entendi. Enfim, a gente foi enxergando as coisas e tirando proveito das situações, né? Vou ver, esse é meio que nosso método. Desculpa, amigo, só queria fazer esse gol pra você, se deixou na portinha, eu só chutei. Pensa desde que me marcou, é isso. Eu acho que na história da Tui a gente estava ali muito imerso no nosso som, preocupados em fazer a nossa arte, em montar a nossa narrativa, e desde pra doer, e vários questionamentos sobre autoestima, sobre quem a gente é no lugar que a gente está morando, nessa janela de história que a gente está vivendo também. E eu acho que no Paisagem a gente deixou um pouco isso de lado também, assim, sobre um planejamento muito sistemático, sobre uma expectativa sobre como vai soar esse álbum, sobre o que esse álbum vai dar de resultado, assim, eu acho que a gente conseguiu, e é muito difícil fazer isso, mas eu sinto que a gente saiu desse processo sem a necessidade de validação externa. Era uma validação muito de quem estava ali dentro da sala com a gente. E isso foi ajudando a ter essas decisões sobre qual é a voz que falta aqui. Essa coisa de Castel participa. Sim, são nossos amigos, estão mais próximos, eles estão perto, eles acompanham a nossa história também. Assim. É uma coisa que, em comparação com os outros trabalhos, de que a gente tinha um planejamento muito estratégico para a gente poder se posicionar também, o Paisagem teve um pouco menos disso, assim, sabe? A gente queria mais curtir o nosso álbum, olhar para ele também. E o contraste que eu tô fazendo também não é uma comparação do que é bom e do que é ruim, assim, só muito do que a gente estava vivendo naquele momento, assim, sabe? E essa é o que envolveu essas decisões das colaborações, assim, do Paisagem. Eu acho que a gente estava bem confiante nesse processo todo, assim. Eu acho que a gente já estava feliz com quem a gente é, assim, e com que a gente se construiu. Eu acho que é a maturidade de poder fazer um terceiro álbum também, né? Que vem de muita coisa. Quando você está lançando o primeiro, nossa, é um outro tipo de expectativa, outro tipo de ansiedade, assim, né? O segundo já é a comparação com o primeiro. Meu Deus, o que precisa provar aqui? Que inferno que é isso? O segundo álbum não é legal. Brincando, imagina, é maravilhoso. Já nesse terceiro foi uma coisa, mano, quer saber? Vamos fazer o que a gente sabe fazer mesmo. E fazer com quem tem que assinar, quem tem que dar nota é nós mesmo, sabe? Não tem mais o que fazer. Eu acho que é uma cidade que se dá sobre bandas, né? Sobre... Nossa, é muita ansiedade em cima e expectativa em cima desses assuntos, assim. Eu acho que no Paisagem a gente abriu mão disso aí. E foi a melhor coisa que a gente fez, eu acho. A gente diz isso em oposição a outras possibilidades que se apresentaram para nós, tipo a contratação de grandes nomes, de outros nomes. Estar em São Paulo, estar em São Paulo multiplica as possibilidades da feitura de disco, né? Os outros dois a gente fez em Curitiba. E fazer um disco em São Paulo abriu para nós 1 trilhão de possibilidades, de coisas que a gente poderia ter feito. Surgimento da cultura do Song Camp, 1 trilhão de nomes que a gente tinha vontade de ter acesso. Cara, na época da Simona Mia, a gente escreveu um e-mail pro Fernando Catatal, lembra? Por favor, dirija nosso disco e tal. Hoje é um cara que eu acho que ele não vai desligar na nossa cara, sabe? Se a gente telefonar, ou se escrever um e-mail. Nunca desligou, né? Mas, tipo assim, era mais difícil naquela época. Hoje a gente tem mais... Ele consegue olhar o currículo e ligar nas referências de boa, né? Ele poderia ter acionado, sei lá, entendeu? É meio colocando nosso método em oposição a outros métodos, para nós, pareceu
que a gente acertou, eu acho, nesse método que a gente escolheu. Próximos a gente vê. Massa demais. Bom, vamos pro faixa a faixa aqui. Vocês começam com Devagar, faixa que tem participação do Joca. Se eu não me engano, na primeira vez que vocês participaram do podcast, lá em 2019, vocês falaram dele. Então, acho que é alguém que vocês já namoram aí há bastante tempo, e ter ele no projeto de vocês, acho que deve ser algo bem legal. E fora isso, a faixa me parece um comentário aos ouvintes, assim, ó, falando, ó, vamos devagar aqui, é meio novidade mesmo, vamos com calma aqui, se prepara pro que você tá ouvindo, porque tem segredos aqui que a gente vai revelar, então vamos com calma. É um pouco isso? Falou isso na reunião. Ontem fomos deixar os instrumentos lá na casa da Laine, daí eu vi os post-it na parede, que a gente tava lá discutindo a ordem do disco, né? Daí eu lembro que foi o Jean que fez esse pleito. Falou, não, acho que devagar já explica pro pessoal como que vai ser o resto, né? E é um banger já, né? Tipo, ela já começa com tudo. Pois é, é que a gente gosta de contraste, né? Aí eu sinto que nada melhor do que uma pessoa falando, pelo amor de Deus, vamos com calma, enquanto o trem tá correndo. Aqui, ó, tipo, a música, ela segue um ritmo que ela mantém, ela não deita pro que tá sendo pedido pra letra, né? Quem não bate pé em Jersey Club tá morto por dentro, né, cara? Dá uma ombradinha, assim, pode ser o mais tristão, não tem como, né? Machadão veio pleiteando também, mais uma vez, o Jersey Club, com a mesma coragem, tempos atrás, ele pleiteou na nossa reunião, House. E eu falei, mas nossa, House? Agora estamos aqui desesperadas, renascidas, né? Devagar, eu me lembro, ela é muita perspectiva de Laine nessa letra, que a letra vem dela ali, né? Nessa coisa. E isso me faz lembrar lá do começo da Tuyo, quando a gente estava fazendo as prés ainda, não tinha nenhum EP ainda. Eu acho que era uma música da brincadeira mais engraçada, que tem uma gravação de que eu acho que no meio dessa gravação ela se dá uma atrapalhada assim com o computer ali, e então um comentário, não, peraí, calma aí. Eu acho que vem muito disso, assim. Quando a Tuyo foi surgindo, e vem demanda, e a gente, nossa, vai ter uma oportunidade de tocar em tal lugar, nossa, tem que fazer um comentário em tal lugar, né? E vem uma demanda assim, como se a gente já tivesse tudo pronto, já tivesse a opinião toda certa, assim. E a gente vai muito no improviso, desenvolvendo na hora ali as coisas. Né? Toda a nossa vida foi meio assim. E eu vejo essa perspectiva um pouco desse lugar também, assim. Eu venho muito na pressão também do terceiro álbum, assim, e eu acredito muito nessa letra. De que, mano, beleza, mas calma, eu preciso ver o que eu preciso falar aqui também. Preciso ver o que eu tô achando disso aqui também, sabe? É mais sobre, se você me perguntou hipoteticamente, né? Se você me pergunta uma coisa, eu preciso de pelo menos um tempo para pensar o que eu acho sobre isso. Eu não posso te dar uma resposta que você quer ou te dar o som que você quer ouvir. Sei lá, eu gostei muito disso tá no começo do álbum. E a coisa do Jersey foi uma coisa meio... Que bom que tá dando certo, né? Porque é uma cultura toda já embalada também, toda... Enfim... Não sei nem, não me arrisco nem a dizer, mas eu acho que quando bateu aqui em nós também, faz sentido com a gente, porque também é música eletrônica, é o sample de várias coisas que acontecem. Eu acho que da maneira que bateu na gente, a gente conseguiu reproduzir e encaminhar para o Joca também, né? Trazer essa energia e trazer e criar um espaço para ele entrar também. E a comparação também sobre... É um contraste também sobre como a gente vem desenvolvendo a nossa narrativa, que veio lá do voz e violão até a gente conseguir suporte e acesso a outras ferramentas também. E o Just vira quase uma homenagem, assim, também. Olha aqui, a gente também tá, sei lá, a nossa maneira de trazer um pouco mais de energia, assim, pro começo desse álbum. Te concordo. Boa, a gente chega na segunda, que é a Apazigua, que, meu Deus do céu, que podre de chique ter o Arthur Verocai no disco, assim, é uma coisa inacreditável, é bom demais. Eu não sei, ele tem uma carinha de um shot meio soul, meio futurista, é meio uma mistura de tudo, e aí tem as orquestrações do Verocai,
E, sei lá, além disso, tem um dos meus versos favoritos do disco, que é A Cidade Desapropriou Meu Sentimento. Eu fiquei muito tempo brisando nisso. Isso aqui é cara da Lil, né? Com certeza. Eu e a Francisco Matarazzo, meu amigo, eu e a Barra Funda, vivendo uma relação de amor e amor. Mas conta um pouquinho mais pra gente dessa faixa, como foi fazer, como foi ter o Verocai. Claro, amigo, vou te contar cronologicamente, que eu acho que vai fazer mais sentido na minha cabeça. Estávamos nós, janeiro do ano passado, na casa do Machado. Ele morava lá em Cotia, numa casa com piscina. Que a gente não é besta. Aí fomos passar o janeiro lá. Choveu metade no meio. A gente já tinha ligado pro Vort e falado, irmão, marcamos em janeiro já, porque a gente sabe que começo do ano vai ser devagarinho, você vai ter algum momento, pelo amor de Deus, tira uma semaninha para passar aqui com a gente. E ele falou, beleza. Veio, chegamos, e o lance era, a gente queria conversar. A gente já pediu bastante tempo, que era para que as canções fossem fruto de longas conversas, para que a gente soubesse o que a gente está fazendo junto. Com o Vor não foi muito difícil, a gente já chamou pensando que com ele ia ser fácil. E a gente ia cada dia engatando um novo debate, fazendo o nosso próprio Vamos Falar Sobre Música. O tema de hoje é Soul Music. O tema de hoje é o que aconteceu no Weird Baile. O tema de hoje é fofocas. Vamos falar mal de todos os DJs. O que eles estão fazendo? O que a gente acha que eles estão fazendo de errado? Tema de hoje, aí, nesse dia. E o tema de hoje tinha sido... A gente começou o dia falando sobre a família do Vor. No interior de Minas Gerais, ele estava contando que ele nem pretendia ser músico, não era um super sonho de criança. Ele trabalhava numa grande empresa, a gente estava falando de empregos. A gente adora falar na época que eu era CLT. Aí ele começou a falar sobre festa, música, sobre... Sei lá como a gente foi parar nesse lugar, mas a gente estava falando sobre a figura do forrozeiro de teclado. O cara que vai para o baile com um Cássio, um beat e um sonho. E aí a gente passou o dia vendo, um mostrando para o outro vídeos incríveis de espetáculos mais simples, né? De forrós mais simples, até grandes raves do centro do Brasil, com nave espacial. E eletrônico. Meu Deus. Festas de arrocha. Festa de forró, festa de baião, enfim. Rave de baião. Sei que chegou num ponto que a gente já tava um brincando com o outro, falou que quer pagar, quer apostar quanto que vai acabar a gente fazendo um forró nesse disco, que. E é uma brincadeira entre nós, entendeu? O quanto de MPB a gente tem, a gente às vezes fica tentando fazer o mínimo possível para performar essa coisa canônica do que é parecer cada vez mais com o Gilberto Gil, como é que a gente faz para se parecer com Caetano Veloso, enfim, uma brincadeira entre nós. A gente falou, nossa, vamos fazer a música brasileira. Enfim, essa brincadeira foi sendo levada a sério a cada hora de conversa. A gente começou o dia como quem faz apenas comentários de música e terminou fazendo uma engenharia complexa de como nós faríamos um forró, decidindo qual a célula, decidindo quem seria a nossa referência máxima, a gente ouvindo repetidas vezes tudo de Luiz Gonzaga, discutindo por que ele escolheu essa cadência melódica. Raquel dos Teclados comendo solta madrugada dentro. Enfim, eu quis me demorar nessa explicação para ficar evidente que ela é fruto de um debate, né, a respeito do que é música eletrônica brasileira. Quem é que pleiteia esses lugares? Por que o EDM parece uma coisa tão internacional? Quando, na realidade, os grandes dominadores do ritmo somos nós, né? Povos originários e afins. Enfim. Para desembocar, para sair das mãos do Vor e passar para as mãos do Lucas Romero, que concedeu para essa faixa todas essas tonalidades de cores artificiais, cores que não existem ainda no mundo, trazer... Prophet, Juno, Deste Sete, perspectivas, escolhas harmônicas, a gente discutir a falta de ponta nos acordes, as ausências das tônicas, enfim. Ele veio com um derramamento de conhecimento técnico, né, uma robusteza e um ouvido da gente estar em família discutindo coisas, né? Então a gente não precisava, ele não precisava ficar pleiteando coisas, a gente estava juntos, fazendo juntos, enfim. Até chegar na parte do Machado, né? Que há anos atrás, num grupo antigo de WhatsApp,
num tom humorístico, disse se nós chamasse o Verocai para fazer um arranjo para tu e o que. Essa música basicamente começou como uma brincadeira, né? E vocês foram levando a sério cada vez mais e surgiu, assim, né? Exatamente. Basicamente tudo na nossa vida é desse jeito. É meio que assim. A cadeira vai ficando séria. É isso, amigo. Foi isso aí faz muito tempo, de que um amigo meu, o Davi Dornelas, quando a gente trabalhava no call center, saindo do call center, ele falou, pô, gosto muito do Arthur Verocai. Aí ele foi me apresentando. Aí assim que eu vi, eu acho que fiquei aquilo na cabeça e num momento de confiança soltei isso aí no grupo pro pessoal. Mas não era o momento também. E sei, a Marina recuperou isso, ela conseguiu achar essa mensagem de muito tempo atrás e foi possível. Mas desde essa mensagem até acontecer mesmo, o Arthur já tinha colaborado com o Bad Bad, já tinha feito vários outros momentos também que trouxe ele para esse... não é que devolveu, mas que trouxe de volta o reconhecimento que ele merecia, né, que ele merece, né, que o cara é muito importante para a história da música brasileira, assim. E quando a gente foi vendo que tava dando certo, de que ele ouviu as prévias e achou interessante participar também, eu só fui aqui vendo aquilo acontecendo sem acreditar, assim, aí o som, imagina, que coisa massa, assim, poder estar também de alguma maneira ter a nossa história e o nosso trampo, a maneira que a gente chega a música sendo validada por alguém que é tão importante na história da música brasileira, assim, porra, isso é muito grande, muita coisa. É realmente um orgulho poder ter aquele vídeo lá. A gente encontrou com ele, mano, a gente passou mais de 2 horas no estúdio com ele, foi muito massa. Nossa. Ele acendendo um camelzão na cabeça, e rindo todo, falando que legal, que legal. O técnico do estúdio falou, eu não me lembro da outra pessoa, mas só 2 pessoas podem acender o cigarro aqui dentro dessa técnica. E aí é o Arthur Verocai e uma outra pessoa que eu não Acho que é o Zeca, não é? Pagodinho, você me lembra? eu acho que é uma coisa assim. E aí, pô... a gente foi fumar lá fora. Fumou lá fora. Não quero quebrar essa medalha. Cara, e liricamente, acho que a gente quis fazer uma anotação de marco temporal, né? A gente gosta da técnica do diário, de se lembrar, lembra como é que a gente se sentia quando a gente foi para São Paulo e entendeu que a gente estava morando lá? Hoje a gente tem um retratinho desse momento. Como é que a gente se sentia naquela época? E a coisa paradoxal, né, de se encontrar numa cidade tão fácil de se perder, sei lá, a gente vir se encontrar justamente numa cidade que é tão fácil de se perder, ser a cidade em que a gente de alguma maneira se encontrou, sei lá. E essa é uma música que eu não sei se vocês terminaram apaziguados ou não, porque ela repete tanto, e aí uma hora parece que tá calminho, tem hora que não, tem hora, sabe, aquela coisa... Talvez seja essa a ideia da música mesmo, né? Acho que é muito do relacionamento que a gente tem com o nosso bairro, com os nossos bairros, sei lá. Ao mesmo tempo em que a gente se sente que tudo é possível, sente que todas as dúvidas foram embora, de que São Paulo é a resposta para todas as perguntas de todos os artistas. Ao mesmo tempo, não. É dura, sombria, só tem concreto, metal, ferro. E o coração está em paz quando eu não tenho dúvida de alguma coisa. O problema é a sensação de suspensão. Então, quando eu odeio, eu odeio. Quando eu amo. Enfim, é difícil. Já está na sentença, né? A maneira mais complexa que eu conseguiria dizer isso é o refrão. Assim, toda vez que eu tento acrescentar qualquer termo, eu me sinto estragando o refrão. Não, mas já tudo que deveria ser dito já foi dito na canção, então tá ótimo. Vamos pra próxima, Me Distrai. É mais uma música eletrônica, bastante dançante também. E acho que ela também me parece um comentário ao ouvinte, que uma hora vocês falam, já enchi o saco de tanto sufoco, me distraí. Então acho que é um pouco disso, assim. E também tem outra parte que eu gosto muito, é quando acho que vocês terminam falando, satisfação engana. Que é muito, tipo, quebrando a perna, assim, no final, né? Falando, tipo, opa. Mas eu acho legal essa coisa de sair voluntariamente da sofrência sempre, sabe? De poder, talvez se desafiar a fazer outras coisas também, assim, né? Caramba. Eu não sei o que dizer sobre essa música, gente. Eu gosto muito dela. Essa é sua?
Eu sinto que fala sobre eu sair da minha própria cabeça quando eu não quero mais estar, quando a minha atenção já não é mais interessante, sabe? É o momento de desliguei. Vou prestar atenção no negócio aqui, vou repetir porque eu gostei demais. Não quero mais. Aí eu sinto que foi legal trazer esse tipo de pensamento nesse estilo sonoro. Não sei, quer falar alguma coisa? Eu quero. Sabe o que, amigo? A gente tomou uma decisão entre nós três num determinado momento. Estando aqui em São Paulo, eu tenho a sensação de que notícias correm muito rápido. Fulano lançou um disco controverso. O que vocês acham disso? Digam para nós, Tuios, qual a opinião de vocês sobre esse disco controverso? E o outro Beltrano, com quem vocês fizeram uma parceria, que disse uma coisa Y. O que vocês pensam sobre... A gente decidiu responder de outra maneira tudo que a gente pensa sobre. Eu sinto que as canções também, liricamente, passam por esse grande... não sei se é resposta. Comentário. Sintetizou que seriam milhões de comentários diários a respeito de tudo em um disco. A gente achou mais saudável, fez bem pra gente. Não precisar ir o tempo inteiro às redes, fazer pronunciamentos sobre o Big Brother e o presidente e a calçada. A gente fez vários. Mas, enfim, amenidades, né? Que, sei lá, difícil. Nem sempre são amenidades. Meu ponto é que me distrair... acho que determina também até que ponto a gente está disposto ou não a sentar à mesa das frivolidades. Eu sinto que a gente está chamando a atenção porque a gente acredita ser importante no nosso trabalho, que é a feitura da canção, no momento em que ela está cercada de 1 trilhão de alegorias, 1.000 metros de tecido, 1.000 painéis de neon, de LCD. Assim, queridas, vamos prestar atenção na canção. Existe aqui uma canção, o mercado da música é sobre música, música é entretenimento, tem outras alegorias que cerceiam, enfim, é claro que nada é só sobre música, mas não deveria ser essencialmente sobre música. E aí o que eu quero que me acione é uma ideia um pouco mais avançada. Já estou cansada de tantos enfrentamentos, vou me distrair, não vou responder nesse grupo, não marco meu @ nesse grupo, não vou dar minha opinião, porque... Entendeu? Acho que talvez bateu em mim assim. Quando eu ouvi, tive que votar se entra ou não entrar no disco. O meu voto de sim foi motivado por eu ter me sentido representada por essa questão da música oferecer pra gente a recuperação, na verdade, né? Porque eu sinto que o paradoxo dessa canção é que a música não é a distração. Na lírica, a música é o item... o fator de distração, mas na realidade a ironia é que quando a gente observa o mundo ao nosso redor e discussões sobre música, dentro do Twitter, dentro do Instagram, dentro de rede social, sinto que é isso, a música é um detalhe, uma distração, um adendo a uma coisa que tem a ver com um grande figurino, uma grande campanha, quem assinou, que marca está, outra marca, 2 marcas, o prédio que lançou, foi na cobertura e desceu de cabo de aço o helicóptero. E tem a música. Eu sinto que me distrair tem essa responsabilidade, na minha percepção, de entregar para o disco um pouco de acidez. Eu sinto. Mas, sem que a gente precise... entendeu, amigo? Acho que eu acho entendi, que é por aí. Entendi. A gente chega na quarta, então, maravilha. Mais uma também eletrônica. Ela me passa uma coisa de esperança pro novo, assim. Acho que talvez seja a música mais esperançosa do disco pra mim. Pelo menos é como eu enxergo, assim. De talvez caminhar caminhos novos, caminhos que não foram pensados. Mas conta um pouco pra gente de como foi esse processo do Maravilha, de poder se maravilhar de novo com as coisas. Um sabor, amigo, muita praia. Pra mim, sinceramente, o que mais me provocou esse sentimento foi o múltiplo acesso a múltiplas praias que a gente vinha tendo. Fazer comparações entre como é o sul de Florianópolis e as pedras de Barcelona, entendeu? Quando na minha vida. Então, o meu estado de maravilha, sinto que veio do acesso que a banda Tui teve a múltiplas praias. Mas estou aberta a ouvir meus amigos também. Eu sinto que... Eu gosto, na verdade, dessa coisa de tacar o foda-se.
às vezes, sabe? Ah, que maravilha isso aqui! Olha só que bonito esse sol ali. Sabe essa pessoa que chega meio assim, tipo... Menos poesia Menos e mais... poesia, mas... Aquele acesso voluntário que você mencionou há pouco, né? Uma escolha deliberada. Entendeu? Eu sinto que representa muito isso. E quando a primeira frase, e quando a primeira coisa que se diz é sobre as memórias serem fantasmas aguardando ordens, entender que a gente não vai voltar, essa coisa de ainda existem trejeitos meus ou maneiras que eu quero A Lilian falou isso esses dias, de tipo, maneiras que eu ainda quero me comportar por causa de coisas que eu aprendi, ou trejeitos e maneiras que eu tinha de lidar com situações antigamente, que às vezes elas querem voltar, mas elas não cabem mais na situação, elas não cabem mais na maneira que eu penso, já não faz mais sentido, então, sabe? Tipo, poxa, eu vou entrar num estado de maravilha porque eu entendi que tem umas coisas que ficou para trás, e ficou para trás, graças a Deus, entendeu? Ela é maravilha comentário sobre comportamento, né? Não sei se eu já se lembra, eu vou repetindo. Lembra, Jay, que nós estávamos conversando, e aí teve uma hora que você saiu da conversa, abriu um caderno, começou a escrever. Ele fez até desenho, gente. Um dia eu vou tirar uma foto dessa página. E aí fui lendo qual que era o raciocínio dele, e a gente foi domando aquelas sentenças, e isso virou o primeiro verso, né? A coisa de o seu comportamento anterior vai te visitar e vai parecer que ele tá ali esperando que você acione ele, né? Então você se vê de novo, uma antiga situação. O que o velho Nick faria é o que tá no seu cacuete, o que tá no seu comportamento imediato, né? O velho Nick, não diria nada, o velho Nick ia voltar pra casa quietinho. As memórias suas lá, guardando as suas ordens, sem entender. Mas o que eles não entendem é que o novo Nick tem outras ferramentas. O novo Nick vai levantar minha foto assim, desculpe, mas eu não concordo. Sei lá, né? E acho que a ideia de que você aprende novos comportamentos não significa que os anteriores você desaprendeu, né? Acho que é meio um princípio dessa percepção sobre comportamento. Então, as memórias te visitam, porque é um comportamento que a gente não desaprende. Você tem a oportunidade de pôr em uso um novo comportamento aprendido. Claro que a gente fica com medo de como esses novos comportamentos vão soar ali no nosso velho círculo, né? Será que eu vou emplacar essa nova versão minha? Eu também tenho medo. Qualquer coisa você avisa o seu subconsciente, aqui não é seguro, aqui não é seguro. E, poxa, usufrui daquela situação. Sinto que maravilha é um remedinho que você toma antes de sair de casa. Pra você encontrar. Nick, é o seguinte, memórias são fantasmas, elas vão te aguardar. Mas você não vai voltar, você não precisa voltar. Eu também tenho medo. Se alguém te incomodar, você já sabe o que fazer. E aí você usufrui, tá bom? Entra no seu estado de maravilha, usufrui daquela situação, não precisa ter medo, tá bom? Beleza? Fé em Deus. Uma lembrança do que você aprendeu na sua sessão de terapia. É isso. Aí você pega essa música, guarda no bolso, antes de sair de casa, escuta no Uber, fala, beleza. Aflições sociais não são reais, elas não podem me machucar. Sei lá, eu vejo maravilha assim. E acho bonito ela estar travestida de house. Sensacional. Uma canção sobre psique. Vamos para a quinta faixa, Paisagem, participação da Lua de Luna. O Kleber, lá no Música Instantânea, escreveu no texto dele que ele achou um pop retrô com pitadas de soul que soa como uma composição perdida do Djavan na fase Lilás, de 1984. Eu achei podre chique e faz muito sentido. Ai, comentem. Kleber. Primeiro, um beijo, Kleber. Me senti adorável agora. Me senti adorável. Eu fico vaidosa porque eu gosto dos adjetivos que o Kleber usa. Eu fico esperando ele me dar alguns adjetivos novos. Eu adoro adjetivos. Gosto de adjetivos. Então vou começar te elogiando, amigo. Porque a gente recuperou uma memória em conversas com o Vor do que acontecia na época do Weird Baile, do Tio Baile, que foram momentos protagonizados dentro do SoundCloud na nossa percepção de fãs, tanto pelo Vor quanto pelo JLZ, junto com outros produtores na época. Isso ali pelos idos de 2000 e... Me ajuda, Jean. Lembra? Faz tempo, amigo. O Vor vai comentar ali depois embaixo nos comentários. E a gente estava conversando sobre a beleza dessa estética, sobre o fato de que o convite pro
Vório JLZ também partiu de que a gente gostaria de visitar esse lugar. A gente estava numa brincadeira sobre caracterizar essa personagem da noite, que é o Uber noturno, 60 mais, que tem um cheiro especial no carro e tem um banco com uma capa de bolinhas de madeira, enfim. A gente estava brincando de desenhar essa personalidade, né? Em Curitiba a gente tinha um hábito, nos nossos tempos de vacas magérrimas, quando a gente recebia algum dinheirinho, a gente ia no posto comprar Keep Cooler, que era o que eu achava na época que era uma bebida muito chique. E a gente sentava na frente do posto de gasolina e na conveniência do posto estava tocando a Rádio Ouro Verde FM em Curitiba, que é o que hoje corresponde à Rádio Alfa aqui em São Paulo, Antena 1, mais Antena 1, Adoro. Né? O nome dessa música, o bounce dela, antes dela se tornar paisagem, era Antena 1, VOR. E aí a gente estava, na realidade, tentando, acredito eu, criar um lugar de carinho para nós. Vamos fazer uma música apenas para nós, por nós, uma música que nós vamos achar maravilhosa. Que a gente já tinha entregado coisas que a gente pensou, a gente adorou isso aqui, a gente imagina que o público também vai responder legal. A gente amou isso aqui e a gente também acha que faz sentido com um disco tão enxuto. Então, claro que tiveram algumas decisões que a gente tomou assim, isso aqui vai funcionar, vamos por aqui. Paisagem estava sendo pautada pelas 9 horas da noite, a gente chapadão, amarradão, numas playlists do dia, amassando no baixo, de madrugada. Vai ter um interlúdio muito grande, e daí? Vai vir que não é igual ao primeiro. Eu gostei. Você gostou? Você gostou? Mas a introdução, fade out essa hora, a música tem mais de 2 minutos, será? Mas eu gostei. Eu senti que Paisagem foi uma canção bastante conduzida pela vontade, mais do que todos. E nós somos muito agraciados com a riqueza das pesquisas, tanto do VOR quanto do Lucas Romero, sobre timbres. Eles entraram em conversas incríveis. A partir do momento que já tinha 5 celulares procurando o nome de modelo de teclado, e eles ficaram horas trocando sample pack, olha isso aqui. Enfim, foi um grande intercâmbio de licenciadas e deslicenciadas, né? Enfim, acionando timbres. A gente brincou bastante com a possibilidade que essa quantidade de referências de estilos de teclado e essa troca entre o Vório e o Lucas nos providenciaram. O encontro entre os dois foi bem proveitoso para nós. Poxa. As conversas que eles tiveram sobre teclas, a gente usufruiu de tudo nesse disco. E aí, como a Alaine falou, né, o nome da Lued foi inevitável. Eu não consigo pensar num momento que a gente não imaginou que ela canta. Quando a gente decidiu o campo harmônico, a gente falou, caralho, muito xadê, né? Aí ficou impossível. Não teria... Se ela dissesse não, a gente ia atormentar ela até ela dizer sim. Não tinha como não ter ela. Ficou sensacional essa música. O nome do disco vem por causa dela ou vocês já tinham essa ideia antes? Não, eu sinto que por causa de todo o processo. A música tinha nascido, né? A gente pensou, não vamos pensar no nome do disco agora, não. Vamos fazer esse trabalho, porque é muito difícil dizer o que se vai fazer antes de fazer. Né, de dar o nome para as coisas, dar nome para processo sem ter vivido o processo, né? A gente trabalha olhando para trás, né? Aí eu sinto que, sei lá, numa conversa assim, nossa, qual vai ser o nome do disco? O disco já tava assim, andando, né? E, poxa, nem sei. Olhei pro Jean, a gente se olhou e falei, e se chama Paisagem? Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que Paisagem também foi uma resposta para uma ideia muito ruim que eu tive, que eu queria muito que o disco chamasse Satisfação. É lembra? Verdade. Porque a gente entrou numa, a gente estava discutindo abordagens, né? Abordagens sociais. A gente estava discutindo cumprimentos, enfim, era essa a pauta do momento. O Gia levantou um último cumprimento no fim da noite, que era o Satisfação. Um cumprimento pouco usado pela nossa geração. E a gente falou, vamos recuperar o termo satisfação nos encontros em São Paulo. Será que a gente consegue emplacar o satisfação? O que significa o satisfação? Quem é a figura paulista que usa esse termo? Enfim. E aí, como era um nome muito ruim, hoje eu reconheço isso, tá, meus amigos? Diante de vocês. E acho que capturar a paisagem foi o jeito mais fácil de me tirar dessa ideia ruim que eu tive. Obrigada, amigos, por vocês terem me ajudado nessa. Machado e Laiane. Vamos para a próxima faixa. Chegamos aqui na segunda metade do disco. Eu acho que
Essa faixa pra mim marca uma transição, assim. Eu não sei se é exatamente um comentário, mas foi como eu senti de, tipo, falando, isso aqui, agora a gente vai por barras mais pesadas, apesar de a música ter, sei lá, uma batidinha quase ao lado da beat, assim, de ser mais uma levadinha de se balançar o ombrinho e tal, de ficar dançando sem nem perceber. Conta um pouco mais pra gente dessa faixa. Dentro dessa noite era uma convicção no disco, né? Quando a gente estava escolhendo as faixas, a gente... quando o Vor tava lá, e o JLZ e o Lucas também, a gente teve uma profusão muito maior ainda do que a gente já tinha apresentado para o disco. A gente acabou com 37 rascunhos do que poderiam ser canções para o disco. Aí a gente começou a separar lugares, né? Onde é que a gente vai se divertir? Onde é que a gente vai fazer o que a gente quiser? Nessas faixas aqui a gente pode. Onde é que a gente vai estabelecer no disco um marco como o que a gente fez no Pra Curar com Eu Não Te Conheço e como a gente fez em Chegamos Sozinhos com... Eu queria fazer um cântico protetivo. Deveria haver no disco um cântico protetivo. E isso ficou sob responsabilidade da Laiane. Com cuidado, verdade. Eu inverti os discos. Mas sinto que a gente precisava recuperar esse marco do disco, né? Ele precisava dessa track. A gente deixou sob responsabilidade dos grandes especialistas. A gente repetiu uma fórmula que já tinha funcionado antes, foi juntar a Laiane e o JLZ. As pesquisas do JLZ em o que acontece no Brasil percussivamente e como ele traduz isso para o mundo eletrônico, a gente sempre foi fã, né? Machado foi quem se aproximou primeiro, grandes amigos da noite curitibana, e sinto que foi um lugar muito fácil, foi uma das primeiras coisas que ele apresentou pra gente, e a gente falou, meu Deus, era essa a resposta dessa pergunta. Sinto que foi natural, né? E quando essa proposta do JLZ chegou nas mãos do Lucas, ele tinha um repertório já bastante rico de como é que a gente conseguiria fazer isso ficar mínimo e brincar com um contraste entre silêncio e barulho. A gente também queria operar essa ciência no arranjo. Dentro dessa noite, então, foi a faixa que responde esse marco de todos os discos que a gente se propôs a fazer, esse cântico protetivo, mirando bastante em tentar trazer uma percepção bastante moderna para o reggaeton. Então, o reggaeton foi uma proposta do JLZ, que foi lapidada através das mãos do Lucas Romero, e também contou com as contribuições de Luiz e Denusa da Castel. Ela tinha questões, a gente tinha questões na introdução, tinha questões nas passagens, entre um trecho e outro, a gente não queria construir um drop, e poder contar com a pesquisa dos nossos amigos enriqueceu a faixa, assim, que ela segue a mesma lógica das outras, que é ter sido enriquecida pela perspectiva de amigos próximos de longa data. Boa, a gente chega na 7ª, Infinita. Mais uma brisa de vocês sobre o infinito, sobre o tempo, sobre tudo. Ela, sei lá, ela me passa uma coisa meio contemplação, só que meio êxtase, meio medo. Acho que ela não é só uma coisa, né? Ela pode se expandir infinitamente. E eu não sei, ela talvez me traga um pouco dessa coisa do Old Tuyo, assim, o Tuyo antigo, do Velho Testamento. Conta um pouco pra gente dessa faixa e por que ela foi lançada como primeiro single também. O que acontece, amigo? Eu assisti um documentário. Eu sempre... poxa, nascida numa família cristã, então eu sempre tive medo de coisas que são eternas, né? Medo da eternidade, medo de morrer e cantar pra Jesus pra sempre. O lance do pra sempre era muito difícil. Quando essas coisas caíram na minha mente, fui adultecendo, fui entendendo o que tinha para além da Bíblia, quem que era esse Deus, que coisas eram essas, fui negando muitas coisas, fui me frustrando, fui ficando sem nada nas mãos, fui entendendo que o lance do infinito e do que é eterno era assustador. Fui no Museu do Amanhã e vi uma imagem do universo observável, entrei em pânico. Mas aí, depois eu fui me acostumando com essa ideia, entendendo que isso acalma, tira um pouco o hiperfoco, a lupa que eu tenho sobre a minha vida em si, e grandes problemas, grandes situações, e minha perspectiva amplia, assim, eu vejo o que está fora e isso me acalma. E é um documentário que chama, como é que é? Um estudo sobre o infinito, tem na Netflix.
Ele é bem assim, para você se divertir, curioso, não é nada muito assim para você entrar Dá e pra assistir ficar com a tua mãe, com super teu pai, triste, dá né? pra assistir com mãe e pai. Só que ele me botou, me fez não perguntar assim, parecia que essas perguntas, assim, pelo fato da incessante busca pela resposta, me deixava confortável do fato de que, foda-se, eu sou maior e menor que tudo. É tudo uma questão de relação, é tudo uma questão de perspectiva. O que eu coloco na frente, o que eu coloco atrás, o que eu coloco do lado, o que eu coloco do outro. Sempre maior e menor, essa relação de eu sou grande por causa da formiga, mas eu sou pequena porque eu sou a própria formiga, entendeu? Um papinho torto. Mas aí nasceu essa coisa acho que também tem um lance da satisfação, de como que eu me sinto satisfeita com as perguntas que eu faço para mim mesma, enfim. É. Rapidamente eu acrescento também que infinito é resultado de uma insistência, né? Eu lembro de que no começo do ano passado eu decidi que eu ia peitar o Porter Robinson na minha família. Ia apresentar ele para o Jean e para a Laiane e convencer eles de que era uma parada legal, confiar no Brancão. Difícil, né? Porque ele, poxa, né, se apresenta de uma maneira arquetípica de coisas, de pessoas que a gente às vezes quer evitar, enquanto pessoas negras, enfim. Mas uma vez que a gente conhece a delicadeza do trabalho do cara, a redondeza do último disco dele, Nurture, eu sinto que a gente acabou num ponto em que estávamos todos aqui em casa assistindo a performance do Porter Robinson no Coachella com o Jean pulando. Eu tenho essa imagem, Jean pulando no show, Laiane também pulando no show. E eu consegui chegar no coração da minha família, apresentando aí esse maluco, e a gente podendo fruir de recursos do hyperpop e quebrar vidro na faixa, botar sound design do Tennyson, enfim. Para além disso, eu queria só destacar outra referência aqui sobre o que a gente acha emocionante. Porque o Porter Robinson, ele é um cara muito foda, mas eu sei que ele usufrui, poxa, a gente tem uma coisa em comum, que é gostar da cultura asiática, do anime, do mangá, dessa figura, desse tema, né? E aí eu queria só trazer outra referência aqui que me deixa mais próxima, que é essa Connection. Verdade. Que é uma banda que é querida por todos aqui dessa família. Recuperada diariamente. Que foi apresentada pra gente pela Érica Silva, que eu amo muito. E, enfim, só queria deixar essa ref aí, porque é uma ref do coração. E eu sinto que ela foi muito usada pra como a gente mover essa música pra emoção, assim, se tornar emocionante, uma coisa emocionante, abertura de anime. E veja bem, liricamente a gente segue fazendo uma parada que eu parabenizo meus familiares aqui. E a gente segue mais uma vez ali, já pelo final do disco, repetindo quão ordinários nós somos, que é uma ideia que tá em maravilha, né? Hoje é própria pensar que tudo que a gente pensa é sobre originalidade. Você não é original, não existe nada original, tudo é uma cópia de outra coisa, enfim. Um tweet, né? Sinto que o que torna esse disco tão singular é quantas vezes a gente repetiu quão ordinários nós somos. Legal, né? A gente chega na 8ª faixa, O Que Você Quer. Essa pra mim é a mais brutal do disco, assim. Se tivesse me dado uma punhalada, doeria menos. Quando vocês ficam repetindo, machuca até não machucar mais, consegue até não conseguir mais, existe até não existir mais. Sei lá, só comenta aí, porque depois dessa eu fiquei muito destruído no disco, assim. Eu fiquei... Caralho. Quer falar, Gia? Tá tão quietinho. Não quero. Essa música aí nasceu numa noite que eu estava no mais puro ser da Laiane depresona, pensando na vida, por que eu sou útil, o que eu sou, sabe? Do tipo... Quando você mandou essa música no grupo, falando, gente, escrevi essa daqui, de repente, para um projeto futuro, e eu e o Machado começamos a insistir, não, tem que entrar nesse disco agora. Porque foi esses tempos, amigo, que ela fez. Antes já tava tudo meio encaminhado. Aí a gente falou, não, tem que entrar. Eu sinto que, quando eu ouvi, pareceu para mim que era o que eu diria para quem me pergunta sobre quem atua no mercado da música. Sinto assim, a gente até a hora que a gente for. A gente vai dar certo até a hora que deu. A gente vai ficar se comparando e vai ser ruim. A gente vai pensar, nossa, será que nós tá atrasado? Nós tá para trás? Será que a gente devia estar já em outro lugar? Será que isso é um crescimento saudável? Será que a gente cresceu? Será que não? Será que a gente está vivendo uma ilusão? Será que a gente devia largar tudo e fazer outra coisa? Sei lá. Não, sinto assim que
é isso. A gente é o que as pessoas precisam. Enquanto as pessoas estiverem precisando de um disco da Tuyo, a gente vai ser relevante, sabe? E tá tudo bem, Pra nós também. né? Pra gente também, até enquanto a gente estiver precisando falar, a gente vai, né? A gente pensa essas coisas quando você pensa no parcelamento de um apartamento em São Paulo, né? Assim, puxa, mas será que vai dar bom assim? Será que ano que vem vai estar bom do mesmo jeito que tá agora? Talvez não. Ninguém sabe, né? O tempo inteiro, de todos os grupos de música, tá todo mundo se perguntando coisas, todo mundo que achava que tinha todas as respostas, convicções, quem toma as decisões, quem vai decidir se vai ter no Interlagos ou não vai, eles estão lá nas dúvidas também. Então eu também não vou ter certeza de nada. Mas a Tuyo é uma promessa, já cumpriu, gente, cumpriu a promessa. A profecia se cumpriu. Jesus voltou, Moisés abriu o mar. Acabou, chega. Não tem mais nada para dizer, não tem mais nada para fazer. Próximo disco vai ser a gente de novo. Até ser bom. Quando parar de ser bom, a gente faz outra coisa. Acho que é um pouco sobre isso. Sensacional. A gente chega na 9ª, escuro total, quase o finalzinho do disco. Essa também me passou vibes bem pesadas, assim, sei lá, pensamentos que eu tinha quando tava, sei lá, tratando depressão. Então, não sei, foi interessante voltar a ter esse tipo de pensamento, mas hoje com outra cabeça, que foi uma coisa que a gente falou já há algumas faixas atrás, assim, de revisitar um passado, mas hoje sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva. Fala um pouco mais pra gente dessa faixa. Lembrando de como foram os outros processos e de todas as coisas que a gente teve que fazer politicamente para conseguir ter acesso a coisas, né? Esse seria o disco mais confortável para nós. O disco que a gente recebeu tempo e dinheiro para fazer. E aí eu assisti o documentário do Travis Scott lá, que os caras ficavam com uma TVzona lá dentro de uma sala, a música dava certo, eles comemoravam, saía correndo, pulavam na piscina. Você assistiu o documentário? Não vi. O Astro World. Daí isso aí virou uma ideia de sucesso na época. Eu falei, tá, então é aí que eu tenho que chegar. Fazer um disco numa casa que tem piscina, no verão. Acabou, aconteceu, deu certo. Vamos fazer o paisagem na casa do Jean, que na casa do Jean tem piscina. Bicho, choveu, e eu não consegui escrever, eu tava travada. O livro que eu tinha ganhado para ler, não achei bom. Geralmente o que me move é a literatura, né? Daí eu falei, nossa, eu tô fodida, nós temos 30 dias para escrever essas músicas, nada vem na minha cabeça, amanhã meus amigos vão acordar, eu fui a única que não escrevi ainda. Lain chegou com várias ideias, Jean chegou com outras 1000, e eu tô aqui assim, ó, só fazendo política aqui na casa do Jean, dando bom dia e batendo papo. Sinto que isso pro total foi minha metalinguagem, né? Uma música sobre fazer uma música. Sinto que se a Tuyo não fosse nada, se a gente fosse a mesma coisa que nós era na época do Pradoeiro, ia ser menos difícil para mim. Não queria desaparecer do mundo, né? Eu queria só que as pessoas esquecessem que a gente existe para poder escrever sem pretensões, escrever coisas burras, escrever qualquer coisa que me desse vontade e eu ser aplaudida por isso, como a gente vê acontecendo aqui e ali, sabe? Eu falei, eu só queria isso, queria poder fazer uma carreira estadunidense, que a gente desaparece 6 meses, depois reaparece numa turnê, faz um disco que pode descansar numa ilha, sei lá. Porra, cansativo pra um caralho, tocar o disco anterior, tentar se provar relevante no trabalho anterior, estar escrevendo o disco de agora, depois pensar no show. Que inferno! Fazer a Xadê, né? Lançar um disco a cada 10 anos e tá bom. Porra, só o que eu queria, entendeu? Um disco maturado, uma boa cachaça, uma cataia curtida. Mas não, no mercado é tudo ontem. Se você não lança, todo mundo vai te esquecer. Corre, Tuyo, corre, banda Tuyo. Aí tá aí minha resposta, tá, pessoal? Escuro total é minha resposta aí. Pra quem tava com pressa, acha que a gente tem que fazer com todo... Faz com não sei quem, assina com não sei quem. Mas a Tuyo não está. Tuyo, calma. É uma versão 2.0 de Vida Louca, né? O 2.0 aí de Vida Louca. Pra quem já enjoou de Vida Louca, agora é escuro total. Tá bom, pessoal? A gente chega à última, então tudo volta. Não sei, pra mim essa é mais uma dessas que vocês falam de relacionamento abrindo o peito, assim, de rasgar tudo e mostrar tudo que tem lá dentro, assim. Então, sei lá, eu acho muito bonita essa faixa, assim. Acho que foi mais... Essa última perna do disco me emocionou mais que a primeira, assim. Talvez pelo... Sei lá, por já conhecer vocês há um tempão e tá ligado a essas músicas mais tristonhas. Eu acho que essa música, e pra fechar o disco também, né, me emocionou demais, assim. Então, fala um pouquinho mais pra gente dessa faixa.
Amigo, você viu como a gente pensou em vocês? A gente Ah, muito sabe. obrigado. Eu amo vocês. Eu falei, não vai ser só, não pode ser só maravilha infinita. Ui, paisagem. Sabe? A gente, poxa, a gente não é alienada, entendeu? A gente é feliz, A mas a gente paisagem é relação com a pessoa, né? Às vezes a pessoa tá na bad, mas tá vendo uma paisagem bonita e tem que fazer esse contraste. a gente sente as coisas, bicho. A gente romantiza até a árvore passando na janela, cara. Ah, tudo volta. Mais uma empreitada do Machado. Ele que está aqui aprovando o nosso discurso, né, amigo? Assim, revisando aqui nossas falas. Brincadeira. A gente levantou conversas sobre o que é ser uma banda em oposição ao que é ser uma diva. E começamos a recuperar bandas, falando, poxa, bandas, onde são vocês? Quem são as bandas? Começamos a ter conversas a respeito de bandas. Chegamos até a assistir o filme Mamonas Assassinas, enfim. Estava discutindo o que é ser uma banda hoje, qual a relevância, onde a gente cabe. E a gente achou que ia ser divertido recuperar recursos de bandas que a gente gosta. Então, tudo volta é sim, super Radioheadica, super Afterclangica, super Simona Mínica também, pós-rock pra caramba. Vamos sujar essa faixa. E acho que ela também representa um ponto lírico menos passivo, talvez, no disco, mais para fora, acho que no sentido de que a gente passa o tempo todo no disco recuperando a ideia de que tudo é volátil, efêmero, que tudo que a gente imagina que seja um grande protagonista, na realidade, quando a gente coloca isso em contraste com o tempo, com a construção da civilização, é nada. A gente fala sobre como tudo é pueril, em oposição a movimentações monumentais na música. O Paisagem tenta se colocar em contraste de alguma maneira. Ele faz essa tentativa de, num período de culto à personalidade, a gente ter tudo dissolvido, nada pontiagudo. Nas escolhas que a gente faz harmônicas, nas escolhas que a gente faz de cadência, quando a gente escolhe pôr os acordes, quando a gente escolhe os timbres, a gente escolhe pensando. E a gente está criando uma grande alegoria sobre o não protagonismo, sobre... é um disco bastante niilista, né? Mais um. Aí tudo volta, vem para colocar a gente humanizados, né? Menos filósofos sentados numa pedra, olhando de longe a sociedade e colocando na nossa carne as memórias de coisas que a gente viveu e que a gente espera que aconteça, o que nos infringiu mal, sei lá. Mas a gente se posicionando de alguma maneira de que a gente tem consciência de que essa paisagem não é uma como é que chama quando você olha no deserto e é uma coisa que não é uma miragem. Ela parece, mas ela não é, ela é real, e na realidade as coisas têm ambivalências maiores do que a gente imagina, né? A gente não queria que fosse um disco de pop de uma garota rica, como somos felizes, um estado de maravilha. Uhul! Só quero dançar, moninha. Sinto que a gente não responde, né? A gente não atende. A gente é um nicho, né, amigo? Um grande nicho, um nicho gigante, mas um nicho. E acho que tudo volta, é a nossa assinatura final, né? Estamos aqui filosofando, que iris variris, mas tem algo que você pode fazer sobre, lembre disso. Enfim, a gente está aqui no presente, no agora. Acho que tudo volta, humaniza tira a gente do Olimpo ali, dos três grandes pensadores do que é o mundo, da nossa pequeneza, e coloca na gente um sentimento humano, né? De orgulho ferido, de raiva, de cobrança, sei lá, um pouco de fracasso, né? Sendo que a gente, mais uma vez, olha de novo para os mesmos objetos e se posiciona diante deles de outra maneira. Enfim. Ai, gente, obrigado pelo papo. Quero deixar esse espaço agora para vocês, para falarem de show, de quando vem coisa aí nova, se vem mais clipe e tudo mais. Esse espaço agora é de vocês. Levar o Paisagem pro palco está sendo um desafio. Uma vez que o disco ficou pronto, a gente não fez outra coisa que não fosse pensar em como esse disco se comportaria no palco. Então a gente quer convidar todo mundo que está escutando para, além de ouvir o disco, compartilhar com seus amigos. A gente conta com vocês para que esse movimento aconteça e o Paisagem chegue em muitas pessoas. Também ir aos shows, né, e ver como é que esse disco se comporta ao vivo. A gente toca 7 de abril, agora domingo, em Guarulhos, toca dia 17 de abril em Ribeirão Preto, toca 17 de maio na Áudio, toca 31 de maio no Circo Voador, enfim, mais datas.
E a gente gosta de estrada, né, amigo? Foi assim que a gente nasceu, assim que a gente se criou, a gente adora show. Bora tocar. E a gente vai criar esse show na estrada, bicho. Acabou de sair o disco, né? Daí eu sinto que vai ser legal para quem nos acompanha ver esses primeiros shows, comparar com como é que a gente vai estar tocando esse disco ali para agosto, sei lá, setembro. Enfim, acompanhar a gente nessa jornada aí, dessa turnê do Paisagem. Tá sendo para nós mais uma felicidade. E onde as pessoas encontram vocês nas redes? Instagram, Oi Tuyo. Tudo que você colocar, LinkedIn, ICQ, você bota Oi Tuyo, você vai encontrar a sua bandinha do coração. A gente tá operante no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook e outras redes sociais que criarem. Aí a gente vai estar lá, né? Porque tem que estar, né, pessoal? Todos os aplicativos de música, Apple Music, Spotify, Tidal, YouTube Music, o Amazon Music, tudo. Você pede para sua Alexa, ela vai te cantar o disco. Coloque na sua playlist favorita. A gente segue no mesmo método Rinodê, gente. Se você não falar da Tuyo, a Tuyo não acontece. Fale da Tuyo por aí. É a Tuyo do banheiro. Chama, não vou chamar. Cantar Paisagem 3 vezes, nós aparece. Não aparece. É isso, gente. Valeu demais por esse papo. Gostei demais. Como sempre, bater papo com vocês é expandir esse disco para uns caminhos que eu nunca tinha imaginado. Minhas brisas internas não vai para esses cantos e vocês expandem muito mais assim. Então, muito obrigado mesmo por esse papo. Nós que agradecemos, amigo. A gente tem o maior carinho por vocês, de longa data, não é segredo para ninguém. Vocês todos sabem. Muito obrigada por tudo, desde o início até aqui, né? Muitos anos. Longa caminhada. Lembrando que o Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado, você tem acesso a conteúdos antecipados e é isso aí. Eu sou @Nick_Silva no Twitter e no Instagram. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.